O milionário ficou com o carro quebrado no meio de uma estrada deserta. Sem sinal e sem ajuda, a tensão crescia. Quando tudo parecia perdido, um carro surgiu ao longe e parou. Para sua surpresa, quem desceu foi sua ex-esposa, grávida, com um olhar firme e enigmático. Passado e presente se chocaram ali, no silêncio da estrada. O que vem depois vai te deixar sem fôlego. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia caía implacável sobre a rodovia que liga Campinas a São Paulo, criando ondas de calor que distorciam o horizonte como uma miragem cruel. A estrada se estendia infinita, ladeada por plantações de cana-de-açúcar que pareciam murchas sob a luz implacável. No meio dessa vastidão árida, um Lamborghini Huracan preto metálico permanecia imóvel no acostamento. Sua elegância europeia contrastando grotescamente com a secura da paisagem brasileira. Heitor Almeida Pereira estava deitado contra o capô de seu automóvel de luxo, seu terno Armani encharcado de suor, a gravata de seda italiana afrouxada pela primeira vez em anos. Aos 42 anos, era reconhecido como um dos magnatas do mercado imobiliário mais influentes do país, um homem cujo nome aparecia regularmente nas páginas financeiras dos jornais nacionais. Seu rosto, habitualmente sereno e calculista, agora mostrava as primeiras rachaduras de uma vulnerabilidade que se recusara a reconhecer por décadas. Os ponteiros de seu Rolex Submariner marcavam 2 horas desde que o motor havia expelido seu último suspiro mecânico. Seu celular, aquele cordão umbilical que o conectava permanentemente com seu império empresarial, permanecia inútil em sua mão, mostrando obstinadamente a ausência de sinal. Pela primeira vez em sua vida adulta, Heitor Almeida se encontrava completamente desconectado do mundo que havia construído meticulosamente à base de controle absoluto e determinação férrea. A ironia não lhe escapava. Ele, que havia erguido arranha-céus nas zonas mais exclusivas de Ipanema e Trancoso, que havia transformado terrenos baldios em condomínios residenciais de milhões de reais, se encontrava agora reduzido à condição mais primitiva do ser humano, a dependência da bondade alheia. Sua fortuna, estimada em mais de 500 milhões de reais, resultava tão útil quanto papel moeda em uma ilha deserta. A paisagem ao seu redor parecia debochar de sua situação. Os coqueiros cresciam selvagens ao lado da rodovia, seus troncos armazenando água que ele não podia alcançar. Ao longe, as montanhas da Serra do Mar se erguiam majestosas, indiferentes ao drama humano que se desenvolvia a seus pés. O vento ocasional não trazia alívio, mas arrastava a poeira e o aroma seco da vegetação desértica. Heitor fechou os olhos e permitiu que as lembranças o invadissem pela primeira vez em meses. Sua mente, sempre focada no próximo projeto, na próxima aquisição, no próximo movimento estratégico, se encontrava subitamente liberada para vagar por territórios que havia mantido cuidadosamente vedados. Pensou em Beatriz, sua ex-esposa, nos 8 anos de casamento que havia sacrificado no altar da ambição desmedida. Os sons da rodovia criavam uma sinfonia estranha. O zumbido ocasional de um inseto, o crepitar das folhas secas movidas pelo vento, o rugido distante de algum veículo que aparecia e desaparecia no horizonte sem parar. Cada carro que passava representava uma esperança que se desvanecia rapidamente, deixando para trás uma trilha de poeira e a confirmação renovada de seu isolamento. A sensação de impotência era nova para ele, quase alucinógena em sua intensidade.
Heitor Almeida, o homem que havia aprendido a manipular mercados imobiliários, a convencer investidores internacionais e a navegar os labirintos burocráticos mais complexos, se encontrava derrotado por algo tão simples quanto uma falha mecânica no meio do nada. Seus pensamentos foram interrompidos por um som distante que gradualmente se tornou mais nítido, o ronronar de um motor que se aproximava. Com uma mistura de esperança e ceticismo cultivados por 2 horas de decepções, ele levantou o olhar para a rodovia. Um modesto automóvel familiar, um Nissan Versa branco que já vira dias melhores, se aproximava lentamente. Para seu espanto, o veículo começou a reduzir a velocidade. O coração de Heitor acelerou com uma antecipação que não havia experimentado desde seus primeiros anos como empreendedor. O carro parou completamente a alguns metros de distância e por um momento que pareceu eterno, ninguém saiu do veículo. Então, a porta do motorista se abriu lentamente. O que ele viu a seguir desafiou toda a lógica, toda a probabilidade estatística, todo o conceito de coincidência que sua mente racional pudesse processar. Uma figura feminina emergiu do carro, movendo-se com a graça cuidadosa de quem carrega um peso precioso. Mesmo à distância, mesmo após 3 anos de separação, Heitor reconheceu imediatamente aquela silhueta que havia amado e perdido. Beatriz. Sua ex-esposa estava ali, no meio daquela rodovia desértica, com uma barriga de gravidez proeminente que falava de 7 meses de gestação. O destino, com seu humor perverso, acabara de apresentar a ele a situação mais impossível de sua vida. O reencontro com a única mulher que havia logrado tocar seu coração blindado no momento de sua maior vulnerabilidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de 3 anos de palavras não ditas, de feridas sem cicatrizar, de amor transformado em cinzas que ainda conservavam brasas ocultas. Beatriz Morales caminhou lentamente em sua direção, cada passo medido e deliberado, como se o asfalto quente fosse um campo minado de emoções enterradas. Seu rosto, emoldurado pelo cabelo castanho que agora usava mais curto e natural, mostrava a mesma serenidade que Heitor lembrava, mas havia algo novo em seus olhos. Uma profundidade que falava de experiências transformadoras, de uma sabedoria adquirida através da dor e da renovação. O vestido de maternidade azul claro que usava contrastava suavemente com a aspereza do ambiente, como uma gota de esperança no meio do deserto. Suas mãos, uma apoiada protetoramente sobre seu ventre inchado, a outra segurando as chaves do carro, tremiam quase imperceptivelmente. Heitor percebeu esse detalhe com a mesma precisão que usava para detectar nervosismo em negociações empresariais, mas desta vez a observação lhe produziu uma pontada estranha no peito. Heitor pronunciou seu nome como se fosse uma oração sussurrada, sua voz carregando ecos de intimidade perdida e distância construída. Não era uma saudação, nem uma pergunta. Era simplesmente o reconhecimento de uma presença que havia sido central em sua vida por 8 anos e que agora reaparecia em circunstâncias que nenhum dos dois teria podido imaginar. Beatriz, respondeu ele, sua voz rouca pelas 2 horas de exposição ao sol e pela comoção emocional. Ele se levantou do capô do Lamborghini, ajustando instintivamente sua postura para recuperar um pouco da compostura que sempre fora sua armadura. Mas o gesto resultou inútil. Seu terno amassado e encharcado de suor o traía, revelando uma vulnerabilidade que ela conhecia melhor que ninguém. Entre eles se estendia um espaço de aproximadamente 5 metros que parecia conter toda a história de seu relacionamento. Os primeiros encontros cheios de paixão, as noites de conversas íntimas sobre sonhos compartilhados,
As discussões que escalavam até se tornarem abismos de incompreensão e, finalmente, aquela última conversa no escritório de advocacia onde haviam assinado os papéis do divórcio com uma formalidade que havia tentado, sem sucesso, mascarar o desgarro emocional. O sol continuava seu castigo implacável, mas nenhum dos dois parecia consciente do calor. Beatriz estudou o rosto de seu ex-marido, notando as novas linhas ao redor de seus olhos, a tensão que se tornara permanente em sua mandíbula, os cabelos grisalhos que começavam a despontar em suas têmporas. Heitor, por sua vez, não conseguia desviar o olhar do ventre de Beatriz, daquela evidência tangível de uma nova vida que ela havia construído sem ele, de uma felicidade que havia encontrado nos braços de outro homem. Seu carro, começou Beatriz, apontando para o Lamborghini, com um gesto que conseguia ser tão prático quanto delicado. Sua pergunta ficou suspensa no ar quente, abrindo um espaço para que ele explicasse sua situação, sem que ela precisasse se aprofundar em territórios mais pessoais. Motor queimou. Sem sinal de celular, respondeu Heitor com a brevidade que sempre havia caracterizado sua comunicação em situações de crise. Mas então, como se as palavras escapassem de seu controle habitual, acrescentou: 2 horas esperando. A admissão de vulnerabilidade lhe custou um esforço visível, como se cada palavra fosse um tijolo arrancado da muralha que havia construído em torno de seu ego. Beatriz assentiu compreensivamente, e naquele gesto simples, Heitor reconheceu a compaixão que sempre fora o núcleo da personalidade de sua ex-esposa. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles, mesmo carregando em seu ventre o filho de outro homem, ela ainda era capaz de ver sua necessidade e responder a ela sem condições. A cidade mais próxima fica a 40 quilômetros, disse Beatriz, calculando mentalmente a distância. Tenho uma oficina decente em Piracicaba. Posso te levar até lá. A oferta flutuou entre eles como uma ponte estendida sobre um abismo. Heitor sentiu como seu orgulho, aquele orgulho que havia sido tanto sua força quanto sua maldição, se rebelava contra a ideia de aceitar ajuda, especialmente dela. Durante 3 anos, ele havia cultivado cuidadosamente a narrativa de que havia saído fortalecido do divórcio, de que havia canalizado a dor para o sucesso empresarial, de que não precisava de ninguém, mas a realidade de seu Lamborghini inutilizado sob o sol implacável, de seu telefone mudo, de sua absoluta dependência da generosidade alheia, fazia com que aquelas narrativas cuidadosamente construídas se desmoronassem como castelos de areia. Não quero te incomodar, murmurou, as palavras saindo como se fossem extraídas com pinças de algum lugar profundo de seu ser. No seu estado, Beatriz sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou seu rosto e transportou Heitor instantaneamente para os primeiros anos de seu casamento, quando aquele mesmo sorriso havia sido seu refúgio após dias exaustivos, construindo seu império empresarial. Heitor, disse suavemente, eu não sou de porcelana. E além disso, fez uma pausa, sua mão acariciando inconscientemente seu ventre. Acho que depois de tudo o que vivemos, uma estrada no deserto é o lugar menos perigoso onde poderíamos nos encontrar. A observação continha camadas de significado que ambos compreenderam imediatamente. Era uma referência sutil às batalhas emocionais que haviam travado, aos campos minados psicológicos que haviam navegado durante os últimos anos de seu casamento, e também um convite para estabelecer, ao menos temporariamente, uma trégua em terreno neutro. Heitor assentiu lentamente, reconhecendo tanto a verdade de suas palavras quanto a generosidade de seu gesto. Caminhou até o Lamborghini para pegar sua maleta e fechar o veículo, cada movimento deliberado, como se estivesse selando simbolicamente um capítulo de sua vida para abrir outro completamente incerto.
O interior do Nissan Versa contrastava dramaticamente com o luxo ao qual Heitor se acostumara. Os bancos de tecido desgastado, o painel de plástico com pequenas rachaduras que falavam de anos de uso honesto, o aroma de baunilha do aromatizador pendurado no retrovisor, tudo fazia parte de um mundo que ele havia deixado para trás em sua ascensão meteórica para o topo empresarial. No entanto, enquanto se acomodava no banco do passageiro, experimentou uma estranha sensação de nostalgia, como se aquele automóvel modesto o conectasse com uma versão mais autêntica de si mesmo que havia perdido em algum ponto do caminho. Beatriz ajustou o banco e os espelhos com movimentos cuidadosos, acomodando seu ventre proeminente atrás do volante. Heitor notou a maneira como suas mãos se colocavam protetoramente sobre seu abdômen cada vez que ela se movia. Um gesto tão natural e maternal que lhe produziu uma pontada de algo que não sabia se era nostalgia ou perda. Ele havia imaginado muitas vezes como teria sido Beatriz grávida de um filho seu, mas aqueles sonhos haviam ficado enterrados sob as avalanches de trabalho e ambição desmedida. "Tudo bem?" perguntou Beatriz, notando seu olhar pensativo. Havia em sua voz aquela qualidade que ele lembrava perfeitamente, a capacidade de perceber as emoções alheias, mesmo quando se esforçavam para ocultá-las. Era um dos dons que a haviam tornado uma executiva de marketing excepcional e, mais tarde, uma líder natural no trabalho social. "Sim", respondeu ele, desviando o olhar para a janela. Nunca pensei que voltaria a estar em um carro com você." Beatriz ligou o motor, que respondeu com um ronronar confiável, embora menos refinado que o rugido do Lamborghini. "A vida tem formas curiosas de nos surpreender", murmurou, enquanto manobrava para entrar na rodovia. "Às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que não entendamos no momento." O comentário flutuou entre eles, carregado de significados múltiplos. Heitor se perguntou se Beatriz se referia apenas a essa coincidência na estrada ou se havia camadas mais profundas em sua observação. Ele conhecia sua ex-esposa o suficiente para saber que raramente dizia algo sem intenção deliberada. Os primeiros quilômetros transcorreram em um silêncio que não era exatamente incômodo, mas também não relaxado. Era o tipo de quietude que se produz quando duas pessoas que se conheceram intimamente tentam navegar os protocolos de um relacionamento que já não tem definição clara. A paisagem desértica se estendia de ambos os lados da rodovia, pontuada ocasionalmente por pequenas cidades que apareciam e desapareciam como miragens de civilização. "Como está seu trabalho nas comunidades rurais?" perguntou finalmente Heitor, quebrando o silêncio com uma pergunta que vinha formulando mentalmente por vários minutos. Ele havia lido sobre o projeto educacional de Beatriz nas páginas sociais de alguns jornais, embora nunca o teria admitido abertamente. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Beatriz. "É a coisa mais gratificante que já fiz na minha vida", respondeu sem hesitação. "Trabalhamos com crianças em comunidades indígenas, desenvolvendo programas educativos que respeitam suas tradições culturais, enquanto lhes fornecem ferramentas para o futuro. É diferente de tudo o que eu fazia antes." Heitor detectou em sua voz a mesma paixão que antes havia dedicado às campanhas de marketing para seus empreendimentos imobiliários, mas agora havia algo mais profundo, mais autêntico. "Deve ser satisfatório", disse, escolhendo a palavra cuidadosamente. Em seu mundo empresarial, a satisfação era medida em margens de lucro e participação de mercado, mas ele intuía que Beatriz havia encontrado métricas completamente diferentes para avaliar o sucesso. "É", confirmou ela, sua mão acariciando inconscientemente seu ventre. "Caio diz que nunca me viu tão completa." A menção do pai de seu filho caiu como uma pedra no lago da conversa.
criando ondas de desconforto que ambos sentiram imediatamente. Beatriz mordeu o lábio, arrependendo-se instantaneamente de ter introduzido seu atual companheiro no diálogo. Heitor sentiu sua mandíbula se contrair involuntariamente. Caio é o pai. Não era uma pergunta, mas uma confirmação que Heitor precisava verbalizar para processar a realidade. Sim, respondeu Beatriz suavemente. Ele é médico, trabalha com as mesmas comunidades que eu. Nos conhecemos há 2 anos durante um projeto conjunto de saúde e educação. Heitor assentiu, fingindo uma indiferença que não sentia. A imagem de Beatriz se apaixonando por outro homem, compartilhando com ele os sonhos e projetos que um dia haviam sido exclusivamente seus, construindo uma família que ele nunca havia podido lidar, se cravava em seu peito como farpas de vidro. Eles são casados? A pergunta escapou de seus lábios antes que ele pudesse detê-la, revelando uma vulnerabilidade que imediatamente lamentou. Beatriz hesitou um momento antes de responder. Não, disse finalmente, decidimos nos concentrar primeiro nos bebês. Bebês? Heitor se voltou para ela com expressão de surpresa genuína. Um sorriso tímido cruzou o rosto de Beatriz. Gêmeos, confirmou, sua voz tingida de uma mistura de alegria e apreensão. 2 meninas, nascerão em dezembro. A revelação caiu sobre Heitor como uma onda inesperada. Não apenas Beatriz havia refeito sua vida sem ele, mas estava esperando 2 filhas que levariam o sobrenome de outro homem, que cresceriam chamando o outro de pai. A grandiosidade do que ele havia perdido se desdobrou diante dele com uma clareza brutal. O Nissan continuou sua marcha constante em direção a Piracicaba, levando consigo não apenas 2 pessoas para um destino físico, mas transportando também os fragmentos de um passado compartilhado para um futuro incerto, onde seus caminhos se entrelaçariam de maneiras que nenhum dos 2 poderia antecipar ainda. O céu havia começado a mudar gradualmente durante os últimos quilômetros, transformando-se de um azul implacável em um cinza chumbo que prometia alívio do calor sufocante. Heitor observou as nuvens que se acumulavam no horizonte ocidental, densas e carregadas de uma energia que parecia espelhar a tensão não resolvida entre ele e Beatriz. O ar condicionado do Versa lutava bravamente contra o calor, emitindo um zumbido constante que havia servido como trilha sonora de fundo para seus silêncios carregados de significado. Parece que vai chover, comentou Beatriz, seguindo a direção de seu olhar para o céu que escurecia. Suas mãos se contraíram levemente sobre o volante, e Heitor notou que ela reduzia quase imperceptivelmente a velocidade. Durante seu casamento, ele havia aprendido que Beatriz ficava nervosa dirigindo sob a chuva, especialmente em estradas que não conhecia bem. As tempestades de verão nessa região podem ser intensas, respondeu Heitor, surpreendendo-se a si mesmo com a facilidade com que havia retomado o tom protetor que um dia usara naturalmente com ela. Mas estamos perto. Piracicaba deve estar a menos de 10 quilômetros. As primeiras gotas começaram a atingir o para-brisa quando passaram uma placa que indicava que faltavam 8 quilômetros para a cidade. Eram gotas pesadas, do tamanho de moedas, que se estilhaçavam contra o vidro com uma força que sugeria que o que se aproximava seria muito mais que uma garoa passageira. Beatriz ligou os limpadores de para-brisa, cujo ritmo hipnótico acrescentou outra camada à trilha sonora de seu estranho reencontro. Heitor, disse Beatriz de repente, sua voz tingida de uma seriedade que o fez se virar para ela. Tem algo que você precisa saber sobre por que estou viajando sozinha hoje. Antes que ele pudesse responder, o céu se abriu literalmente sobre eles. A chuva passou de gotas dispersas para uma cortina impenetrável em questão de segundos, como se alguém tivesse aberto as comportas celestiais.
A visibilidade foi reduzida a praticamente zero e o som da água golpeando o teto do carro se tornou ensurdecedor. Beatriz foi obrigada a reduzir a velocidade a um passo de tartaruga, inclinando-se para frente para tentar ver algo através do para-brisa que os limpadores de para-brisa já não conseguiam manter limpo. "Não consigo ver nada", murmurou, uma nota de pânico começando a se infiltrar em sua voz. "Pare no acostamento", disse Heitor calmamente, seu instinto protetor se ativando automaticamente. "É muito perigoso continuar assim." Beatriz seguiu seu conselho, manobrando cuidadosamente para o lado da rodovia. O carro parou com um leve bamboleio, e por um momento ambos permaneceram em silêncio, ouvindo o rugido apocalíptico da tempestade que os cercava. O mundo exterior havia desaparecido completamente, como se o Versa fosse uma pequena ilha de humanidade, flutuando em um oceano de caos meteorológico. "Nunca vi chover assim", murmurou Beatriz, sua mão se movendo instintivamente para seu ventre em um gesto protetor. Heitor notou que ela estava tremendo levemente, embora não soubesse se era pelo frio repentino ou pelos nervos. No rádio do carro, que vinha sussurrando música de fundo durante sua viagem, começou a soar um alerta meteorológico. A voz oficial e monótona do locutor informava sobre condições climáticas severas na região, incluindo possíveis deslizamentos de terra nas zonas montanhosas próximas. "Caio não sabe que estou aqui", confessou Beatriz, de repente, as palavras brotando como se a tempestade tivesse rompido alguma represa emocional interna. "Os médicos me disseram que não deveria viajar sozinha, especialmente com gêmeos. Mas minha avó, em Campinas, está muito doente e eu tinha que resolver alguns assuntos legais da família que não podiam esperar." Heitor sentiu algo se contrair em seu peito. "Que tipo de complicações?" perguntou, sua voz traindo uma preocupação que ia além da cortesia. "Pressão alta, risco de parto prematuro", admitiu Beatriz, olhando para suas mãos, que descansavam sobre seu ventre. "Por isso, Caio está trabalhando perto de casa esses dias, para estar disponível se precisar de mim. Ele estava esperando retornar antes que ele voltasse da consulta dele na cidade." A confissão flutuou entre eles no espaço confinado do carro, misturando-se com o som da chuva torrencial. Heitor percebeu que Beatriz não apenas lhe havia oferecido ajuda por compaixão. Ela mesma estava em uma situação vulnerável, dirigindo sozinha em uma condição que a colocava em risco. "Beatriz", começou, mas foi interrompido por um som que gelou o sangue em suas veias. Um estrondo profundo e contínuo que vinha das montanhas próximas, diferente do trovão, mais ominoso e persistente. Os olhos de Beatriz se arregalaram com reconhecimento e terror. "É o que eu acho que é", Heitor assentiu gravemente. O som era inconfundível para qualquer um que tivesse vivido no Brasil tempo suficiente. Um deslizamento de terra, provavelmente massivo, em algum lugar das encostas montanhosas que cercavam a rodovia. Como se o universo quisesse confirmar seus piores temores, o rádio crepitou com uma atualização de emergência. A rodovia principal para Piracicaba havia sido bloqueada por deslizamentos de terra em múltiplos pontos. As autoridades recomendavam a todos os viajantes que procurassem abrigo imediato e não tentassem continuar suas viagens até que as condições melhorassem. "Estamos presos", murmurou Beatriz, a realidade de sua situação se assentando como chumbo em seu estômago. Heitor olhou pela janela lateral, onde mal conseguia distinguir as luzes do que parecia ser uma pequena cidade a alguns metros da rodovia. "Não necessariamente", disse, apontando para as luzes trêmulas. "Parece que há uma cidade próxima. Podemos esperar lá até a tempestade passar." Beatriz seguiu seu olhar e assentiu, aliviada de ter um plano, qualquer plano. Mas enquanto ligava o motor para o curto trajeto até a cidade, nenhum dos dois poderia imaginar que o que haviam assumido seria uma espera de poucas horas, se tornaria vários dias,
que alterariam fundamentalmente o curso de suas vidas. O destino, com seu timing impecável, acabara de forçá-los a uma proximidade que ambos haviam evitado cuidadosamente por 3 anos, em circunstâncias que tornariam impossível manter as máscaras protetoras que haviam construído tão meticulosamente desde seu divórcio. A pequena cidade que haviam avistado da rodovia era Itu, uma comunidade que parecia suspensa no tempo, onde as casas coloniais de taipa se alinhavam em ruas de paralelepípedos que brilhavam como espelhos sob a chuva torrencial. Beatriz manobrou cuidadosamente o Versa pelas ruas estreitas, seguindo as indicações de um policial local que os guiou até a única pousada da cidade, Casa das Figuras, um edifício do século XVIII que havia sido convertido em um modesto hotel familiar. A fachada da pousada, pintada em um amarelo ocre que o tempo havia suavizado até se tornar um tom quase dourado, se erguia como um farol de refúgio no meio da tempestade. Arcos de pedra emolduravam um pátio central, onde se podia ouvir o som musical da água caindo em uma fonte de pedra, criando uma sinfonia que competia com o rugido da chuva nos telhados de telha vermelha. Pelo visto, não temos muitas opções, murmurou Heitor, enquanto observava o lugar através da janela embaçada. Seu mundo habitualmente era composto por hotéis 5 estrelas e suítes presidenciais, mas a simplicidade honesta da pousada tinha algo que o tranquilizava de maneira inexplicável. Beatriz assentiu, aliviada de ter encontrado abrigo. Suas costas haviam começado a doer durante os últimos quilômetros, e as pequenas contrações que ela vinha experimentando esporadicamente haviam se tornado mais frequentes. Ela não queria alarmar Heitor, mas sabia que precisava descansar logo. Correram do carro até a entrada principal, molhando-se completamente nos poucos metros que separavam o veículo da porta. Heitor instintivamente estendeu seu braço para proteger Beatriz da chuva. Um gesto tão natural que nenhum dos dois o registrou conscientemente, embora ambos sentissem a familiaridade reconfortante do contato. A recepção da pousada os recebeu com o aroma de canela e café recém-feito. Uma mulher mais velha, Dona Dalva, os saudou com a hospitalidade genuína que caracteriza os pequenos povoados brasileiros. Seus olhos, brilhantes de curiosidade e compaixão, se moveram rapidamente entre Heitor encharcado e elegante e Beatriz visivelmente grávida. "Nossa Senhora, olhem só como vocês estão!" exclamou Dona Dalva, apressando-se para trazer-lhes toalhas. Essa tempestade pegou todo mundo de surpresa. Vinham de muito longe? Da estrada para São Paulo, explicou Beatriz, secando o cabelo. Nosso carro quebrou e depois a tempestade nos alcançou. Vocês têm quartos disponíveis? Dona Dalva os estudou com a sabedoria prática de alguém que havia dirigido uma pousada por décadas. Tenho 2 quartos, disse finalmente, mas com a tempestade e os deslizamentos, receio que vocês ficarão aqui vários dias. As autoridades disseram que a rodovia principal pode ficar fechada até uma semana. A notícia caiu sobre eles como um martelo. Uma semana. Heitor calculou mentalmente as reuniões que perderia, os contratos que poderiam ser afetados, as decisões empresariais que seriam atrasadas. Mas pela primeira vez em anos, aquelas preocupações se sentiram distantes, menos urgentes que a realidade imediata de se encontrar preso com Beatriz. Uma semana? Repetiu Beatriz, sua mão se movendo automaticamente para seu celular. Preciso ligar para Caio. Ele deve estar se preocupando já. Receio que as torres de comunicação também foram danificadas, informou Dona Dalva com expressão apolítica. Não há sinal de celular em toda a cidade há algumas horas. O telefone fixo da pousada funciona, mas apenas para chamadas locais. Heitor observou como a realidade de seu isolamento se instalava no rosto de Beatriz. Ela estava completamente desconectada de Caio, quem provavelmente já teria notado sua ausência e estaria desesperado por se comunicar com ela.
A culpa se refletia claramente em seus olhos, misturada com uma apreensão crescente sobre seu estado físico. Os quartos ficam no segundo andar, continuou Dona Dalva, pegando 2 chaves antigas de latão de um quadro atrás do balcão. São simples, mas limpos. Incluem café da manhã e meu marido pode preparar refeições se precisarem. Dadas as circunstâncias, não vou cobrar tarifa completa. Beatriz começou a subir as escadas lentamente, uma mão na corrimão de ferro forjado e outra apoiada em suas costas. Heitor notou seu evidente desconforto e se adiantou instintivamente para carregar sua pequena mala de viagem. Eu consigo carregar isso, protestou Beatriz fracamente. Eu sei, respondeu Heitor simplesmente, mas você não precisa. Seus quartos ficavam lado a lado, separados apenas por uma parede de tijolo que parecia fina como papel de seda. Heitor percebeu que provavelmente ouviria cada movimento de Isabela, cada suspiro, cada momento de inquietação durante as noites que teriam que passar ali, naquela pousada em Paraty. Isabela abriu a porta do seu quarto e parou no batente. O espaço era simples, mas acolhedor. Uma cama de ferro forjado coberta com lençóis e colchas artesanais, uma pequena mesa ao lado da janela que dava para o jardim interno e um crucifixo de madeira na parede. Era exatamente o tipo de lugar onde um dia eles tinham sonhado passar férias românticas, longe do mundo corporativo que havia consumido suas vidas. Isabela, disse Heitor suavemente, percebendo como seus ombros estavam tensos. Você está bem? Você parece desconfortável. Ela se virou para ele e por um momento sua máscara de tranquilidade rachou. São só as contrações de Braxton Hicks, admitiu. O estresse da viagem, a chuva, tudo isso. Não é exatamente o que o médico receitou para uma gravidez de alto risco. A confissão pairou entre eles, carregada de vulnerabilidade e medo. Heitor sentiu um impulso poderoso de protegê-la, de encontrar alguma maneira de tornar tudo mais fácil para ela. Mas também sabia que não tinha mais direito a esse papel em sua vida. Posso fazer alguma coisa? Perguntou. As palavras saindo com uma sinceridade que o surpreendeu. Isabela olhou nos olhos dele pela primeira vez desde que tinham chegado à pousada, e naquele olhar, Heitor viu ecos da mulher que havia amado, mas também a nova pessoa em que ela se havia transformado. Mais forte, mais independente, mas curiosamente mais vulnerável também. Só fique por perto, sussurrou ela, por precaução. Era um pedido simples, mas que mudaria tudo entre eles durante os dias que estavam por vir. A primeira noite na pousada transcorreu com uma lentidão agonizante. Heitor estava deitado acordado na cama de ferro forjado, ouvindo o chover incessante nas telhas e os sons que vinham do quarto ao lado. Cada vez que Isabela se mexia, cada suspiro ou murmúrio que atravessava a fina parede de tijolo o mantinha em um estado de alerta que não havia experimentado em anos. Por volta das 3 da madrugada, ele ouviu algo que o fez se sentar imediatamente, gemidos de dor que Isabela tentava suprimir. Sem pensar 2 vezes, levantou-se e bateu levemente na porta que conectava seus quartos. Isabela, você está bem? Um silêncio prolongado foi seguido por uma voz trêmula. Heitor, acho que preciso de ajuda. Quando entrou em seu quarto, a encontrou sentada na beira da cama, as mãos pressionadas contra o ventre, respirando com a técnica controlada que havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. Seu rosto, iluminado pela luz noturna, estava pálido e coberto de suor. As contrações ficaram mais regulares, explicou com a voz entrecortada. A cada 15 minutos na última hora. Não deveriam ser assim até dezembro. Heitor sentiu o pânico subir na garganta, mas forçou sua voz a se manter calma. O que você precisa que eu faça? Tem um médico na cidade, murmurou Isabela. Dona Conceição mencionou o Dr. Alberto. Mora a 2 quadras daqui, mas com essa chuva... Vou buscá-lo, declarou Heitor sem hesitar, já se dirigindo para a porta. Heitor, espere.
Sua voz o deteve em seco. Tem mais algo que você precisa saber sobre minha condição. Ele se virou para ela, e em seus olhos viu um medo que ia além das contrações imediatas. Isabela respirou fundo antes de continuar. Não são só gêmeos de alto risco, confessou. Tenho pré-eclâmpsia. Por isso Ricardo tem sido tão protetor, por isso os médicos me disseram para não viajar sozinha. Se essas contrações não pararem, não precisou terminar a frase. Heitor havia lido o suficiente sobre complicações da gravidez durante os anos em que eles haviam tentado ter filhos para entender as implicações. Pré-eclâmpsia significava risco de vida tanto para Isabela quanto para as bebês. Ricardo sabe? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Claro que sabe. Ele é médico, respondeu Isabela, uma nova contração interrompendo suas palavras. Mas ele não sabe que viajei hoje. Pensei que seria uma viagem rápida, que estaria de volta, antes que ele percebesse. Que idiota fui! Heitor se aproximou e se sentou cuidadosamente na beira da cama. Você não foi idiota. Você fez o que sentiu que era necessário para sua família. Isabela olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Desde quando você é tão compreensivo? A pergunta o atingiu como um tapa suave. Durante seu casamento, ele teria reagido com irritação diante de tamanha irresponsabilidade. Teria transformado a situação em um sermão sobre planejamento e gestão de riscos. Mas estar ali, vendo Isabela vulnerável e assustada, havia despertado algo nele que ele havia mantido cuidadosamente sepultado. Vá buscar o doutor, sussurrou Isabela quando outra contração a atingiu. Por favor. Heitor se vestiu rapidamente e saiu para a tempestade. As ruas de Paraty haviam se transformado em rios improvisados e o vento carregava a chuva em rajadas horizontais que transformavam cada passo em uma luta. Seus sapatos italianos, feitos para escritórios com tapetes persas, escorregavam traiçoeiramente nas pedras molhadas. Encontrou a casa do Dr. Alberto depois de 20 minutos de busca desesperada. O médico, um homem de 60 anos com barba grisalha e olhos bondosos, não hesitou em se vestir e acompanhá-lo de volta à pousada, carregando uma maleta médica que parecia ter visto décadas de emergências noturnas. É sua esposa? Perguntou o doutor enquanto corriam pelas ruas inundadas. Ex-esposa! Gritou Heitor por cima do estrondo da tempestade, surpreendendo-se com o estranho que soava dizer isso em voz alta nessas circunstâncias. O doutor Alberto olhou para ele com curiosidade, mas não fez mais perguntas. Quando retornaram à pousada, encontraram Isabela deitada, respirando com dificuldade. Dona Conceição tinha subido com chá de ervas e toalhas limpas, suas décadas de experiência com hóspedes em crise ativando automaticamente seus instintos maternais. O doutor examinou Isabela com eficiência profissional, enquanto Heitor esperava no corredor, sentindo cada minuto como uma eternidade. Quando finalmente saiu do quarto, sua expressão era séria, mas não alarmada. As contrações se espaçaram, informou. O repouso e a medicação que dei a ela deveriam estabilizá-la, mas ela precisa permanecer em repouso absoluto por pelo menos 3 dias. Com a estrada interditada, não há como transferi-la para um hospital em São Paulo até que a tempestade passe. Ela e as bebês vão ficar bem? Perguntou Heitor, sua voz traindo uma ansiedade que ele não havia sentido nem durante suas mais importantes negociações empresariais. Se ela seguir minhas instruções à risca, sim, respondeu o doutor, mas ela precisará de cuidados constantes. Alguém que fique de olho nela 24 horas, que possa reconhecer sinais de alarme, que a mantenha calma e descansada. O médico estudou o rosto de Heitor cuidadosamente antes de continuar. O senhor estará aqui para cuidar dela? A pergunta pairou no ar do corredor, carregada de implicações que iam muito além dos próximos 3 dias.
Heitor percebeu que sua resposta definiria não apenas a segurança imediata de Isabela e de suas filhas, mas também o rumo que tomaria aquela intersecção inesperada de suas vidas. Sim, respondeu sem hesitar. Estarei aqui. Pela primeira vez em 3 anos, Heitor Mendes havia tomado uma decisão baseada puramente no coração, sem calcular custos, benefícios ou implicações estratégicas. E naquele momento, sentiu algo que havia esquecido completamente, a paz de fazer o certo sem questioná-lo. Os 2 dias seguintes se desenvolveram em uma rotina íntima que nenhum dos dois teria imaginado uma semana antes. Heitor havia se transformado no cuidador mais atencioso que Isabela jamais tivera, antecipando suas necessidades com uma precisão que a surpreendia e a comovia em igual medida. A cada hora, ele verificava sua pressão arterial com o aparelho que o doutor Alberto havia deixado, anotava meticulosamente os intervalos entre as contrações em um pequeno caderno e se certificava de que ela tomasse a medicação exatamente no horário. O quarto de Isabela havia se transformado em um mundo em miniatura onde o tempo transcorria de maneira diferente. A chuva continuava batendo nas janelas com intensidade variável, criando uma trilha sonora constante que isolava a pousada do resto do universo. Heitor havia arrastado uma cadeira de seu quarto e a havia colocado ao lado da janela, de onde podia observar o jardim interno enquanto mantinha conversas sussurradas com Isabela. "Nunca te vi tão presente", comentou Isabela na tarde do segundo dia, enquanto Heitor lhe preparava o chá de ervas que o doutor havia prescrito. "Durante nosso casamento, mesmo quando você estava fisicamente aqui, sua mente sempre estava em uma reunião, um contrato, um projeto." Heitor parou no processo de adoçar o chá, as palavras de Isabela penetrando em territórios emocionais que ele havia evitado explorar durante anos. "Você estava certa quando me disse que eu havia perdido a capacidade de estar realmente presente", admitiu lentamente. "Eu acreditava que se trabalhasse duro o suficiente, se tivesse sucesso suficiente, automaticamente seria um marido melhor, um companheiro melhor. Nunca entendi que todo aquele sucesso não significava nada se eu não pudesse parar o suficiente para valorizar o que eu tinha." Isabela estudou seu rosto enquanto ele lhe entregava a xícara, percebendo as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Heitor havia dormido muito pouco nos últimos 2 dias, acordando cada vez que ela se mexia, vigiando constantemente qualquer sinal de que sua condição pudesse piorar. "O que te mudou?", perguntou suavemente. "Não só agora, aqui. Tem algo diferente em você desde que nos encontramos na estrada, algo que vai além dessa situação." Heitor se sentou pesadamente em sua cadeira, olhando para o jardim onde a chuva havia transformado a fonte de pedra em uma cascata em miniatura. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentiu o impulso de ser completamente honesto sobre sua vulnerabilidade, de compartilhar o segredo que havia guardado ciosamente do mundo corporativo. "Tenho uma condição cardíaca", confessou sem olhar nos olhos dela. "Cardiomiopatia hipertrófica. Fui diagnosticado há 8 meses. Isabela se incorporou levemente na cama, sua expressão mudando de curiosidade para alarme. "Quão séria é?" "Séria", respondeu simplesmente. O cardiologista foi muito claro. "Preciso reduzir o estresse drasticamente ou enfrentarei consequências irreversíveis, talvez fatais." A confissão pairou entre eles como uma bomba relógio emocional. Isabela processou a informação, compreendendo subitamente muitas coisas. Por que ele havia estado dirigindo sozinho em uma estrada deserta? Por que parecia mais reflexivo? Por que sua presença tinha uma qualidade diferente, mais contemplativa? "E você não contou a ninguém na sua empresa?", perguntou, embora já conhecesse a resposta. "Se meus sócios soubessem que tenho uma condição que poderia me incapacitar,
tentariam me afastar das decisões importantes. Meu império foi construído sobre a percepção de que sou invencível, de que consigo lidar com qualquer pressão. Heitor finalmente olhou nos olhos dela. Irônico, não é? A mesma pressão que me ajudou a construir minha fortuna é exatamente o que agora poderia me matar. Isabela estendeu a mão para ele, um gesto instintivo de consolo que ambos sentiram com uma intensidade inesperada. Quando seus dedos se tocaram, foi como se completassem um circuito elétrico que havia estado interrompido por 3 anos. Por isso você estava dirigindo sozinho para o Rio de Janeiro, compreendeu Isabela. Você ia ver um especialista? O doutor Roberto no Hospital Sírio-Libanês. Existe um tratamento experimental, mas... Heitor hesitou, surpreendendo-se com a facilidade com que estava se abrindo com ela. Requer que eu me retire completamente dos negócios por pelo menos 1 ano. É como pedir a um viciado em trabalho que se desintoxique completamente. E o que você decidiu? A pergunta ressoou na sala com um peso que ia além das palavras. Heitor percebeu que aquela era a primeira vez que alguém lhe perguntava o que ele queria fazer, em vez do que ele deveria fazer estrategicamente. Antes de te encontrar naquela estrada, eu havia decidido não fazer o tratamento, admitiu. Eu achava que era melhor viver 2 anos intensos, dirigindo minha empresa, do que 10 anos sem propósito. E agora? Heitor olhou para a janela onde a chuva havia começado a diminuir levemente, permitindo que alguns raios de sol atravessassem as nuvens cinzas. Agora eu me pergunto se talvez eu tenha estado confundindo propósito com controle. Se talvez existam outras maneiras de encontrar significado. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Uma emoção complexa que misturava tristeza pelos anos perdidos com esperança pelas possibilidades futuras. Heitor, quando estávamos casados, eu sempre quis ter essa conversa com você. Queria conhecer o homem por trás do empresário, entender seus medos, suas dúvidas, seus sonhos reais. Eu sei, sussurrou ele. E eu queria compartilhar isso com você. Mas eu havia construído muros tão altos ao redor da minha vulnerabilidade que eu já não sabia como derrubá-los. Eu temia que se eu me tornasse vulnerável, perderia tudo pelo que eu havia trabalhado. E o que você perdeu mantendo esses muros? A pergunta ficou suspensa no ar da sala, sem resposta imediata, mas com um impacto que ambos sentiram profundamente. Lá fora, como se a natureza quisesse sublinhar o momento, a chuva parou pela primeira vez em 3 dias, e um raio de sol dourado se infiltrou através das nuvens, iluminando o rosto de Isabela com uma luz que a fazia parecer etérea. Naquele momento de silêncio contemplativo, ambos compreenderam que aquela conversa havia mudado algo fundamental entre eles. Algo que não poderia ser desfeito independentemente do que acontecesse quando a estrada fosse reaberta e suas vidas voltassem a divergir. O 4º dia amanheceu com um silêncio inquietante. A chuva havia cessado durante a madrugada e pela primeira vez desde sua chegada, raios de sol genuínos se filtravam pelas janelas da pousada, criando padrões dourados nas paredes de tijolo. Isabela se sentia consideravelmente melhor. As contrações haviam se espaçado até se tornarem desconfortos ocasionais, e o Dr. Alberto havia declarado que o perigo imediato havia passado. Heitor estava preparando o café da manhã quando ouviu o som que ele havia tanto esperado quanto temido. O telefone da pousada tocando insistentemente no andar de baixo. Dona Conceição subiu as escadas com expressão séria. Senhor Heitor, tenho uma ligação para o senhor. Dizem que é muito urgente. Heitor trocou um olhar com Isabela antes de descer. Durante 4 dias, o mundo exterior havia sido uma abstração distante. Agora, retornava com toda a sua força implacável. Heitor? Finalmente, estivemos te procurando por todo o Brasil. A voz de Gustavo, seu sócio principal, crepitava através da linha telefônica.
Onde diabos você estava? O consórcio japonês cancelou a reunião. Os investidores de Miami estão considerando retirar o capital. Todo o projeto da Costa Verde está em perigo. Heitor segurou o fone longe da orelha. O volume da crise empresarial contrastando grotescamente com a paz que ele havia experimentado durante os últimos dias. Gustavo, calma. Explique-me exatamente o que aconteceu. O que aconteceu é que você desapareceu sem deixar rastros. Ninguém sabia se você estava morto, sequestrado ou simplesmente perdido. Os clientes perderam a confiança. Heitor, você precisa voltar imediatamente. O helicóptero pode te buscar onde quer que você esteja. Enquanto Gustavo continuava detalhando a magnitude da crise empresarial, Heitor sentiu uma estranha desconexão. As palavras que um dia teriam enviado descargas de adrenalina pura através de seu sistema, agora soavam como ruído distante. Sua mente permanecia ancorada no quarto do segundo andar, onde Isabela descansava, nas conversas sussurradas dos últimos dias, na paz estranha que ele havia encontrado, cuidando de alguém em vez de construir impérios. Gustavo, interrompeu finalmente. Quanto dinheiro nós perdemos exatamente? Perdido? Heitor, estamos falando de perdas potenciais de 200 milhões de reais. Sua reputação está em jogo. Seu império está cambaleando. Heitor fechou os olhos, processando a informação. 2 anos antes, uma crise assim o teria em um jatinho particular em menos de 1 hora, trabalhando freneticamente para salvar cada real, cada contato, cada fragmento de seu império empresarial. Agora, ele sentia uma calma estranha. Gustavo, estarei de volta no escritório em 1 semana. 1 semana? Heitor, você não tem 1 semana. Os japoneses vão embora amanhã. Os de Miami querem uma videoconferência esta tarde. Então, resolva você. É para isso que você é meu sócio. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Heitor pensou que a linha havia caído. Finalmente Gustavo falou com uma voz que misturava incredulidade e alarme. Quem é você e o que você fez com Heitor Mendes? A pergunta, formulada como piada, ressoou com uma profundidade inesperada. Heitor se encontrou sem uma resposta imediata. Quando subiu novamente para o quarto de Isabela, ela o estudou cuidadosamente. Problemas no paraíso empresarial? Crise séria. Aparentemente, meu desaparecimento causou um efeito dominó que ameaça vários projetos importantes. Heitor sentou-se em sua cadeira habitual ao lado da janela. Gustavo quer que eu volte imediatamente. Isabela percebeu algo em seu tom que a intrigou. Mas você não vai. Não era uma pergunta, mas uma observação. Heitor olhou para ela, surpreso de que ela pudesse lê-lo tão claramente depois de 3 anos de separação. Isabela, neste momento há executivos internos de R$3.000 correndo por escritórios em São Paulo, tentando salvar milhões de reais que carregam meu nome. E tudo em que consigo pensar é quando tudo isso começou a se sentir tão vazio. Isabela estendeu a mão para ele, um gesto que havia se tornado natural durante os dias de cuidados mútuos. Talvez, quando você percebeu que construir impérios não é a mesma coisa que construir uma vida. As palavras pairaram entre eles, carregadas de verdades que Heitor havia estado evitando por décadas. Lá fora, os sons de Paraty acordando para a vida normal depois da tempestade criavam uma sinfonia de simplicidade. Crianças brincando, vendedores ambulantes, badalar do sino da igreja local. Sabe o que é mais estranho? Murmurou Heitor. Durante 4 dias eu estive mais presente, mais eu mesmo, do que nos últimos 10 anos de sucesso empresarial. Isabela sorriu suavemente. Talvez porque, pela primeira vez em anos, você está cuidando de algo mais importante que sua próxima aquisição. O telefone tocou novamente no andar de baixo, insistente e exigente. Heitor o ouviu, mas não se moveu de sua cadeira. Naquela decisão simples, permanecer sentado enquanto seu império poderia estar se desmoronando, havia uma revolução pessoal
que ele ainda não compreendia completamente, mas que sentia em cada fibra de seu ser. O quinto dia trouxe consigo uma calma enganosa. As estradas haviam sido parcialmente desobstruídas e o Dr. Alberto havia declarado que Isabela poderia viajar com precaução. Dona Conceição havia preparado um café da manhã especial no jardim interno, onde os raios de sol se filtravam através das buganvílias que haviam florescido intensamente depois da chuva torrencial. Isabela se movia lentamente, mas com mais segurança. Sua cor havia retornado e as contrações eram agora apenas uma lembrança preocupante. No entanto, uma nova tensão havia surgido entre ela e Heitor. A proximidade do momento em que teriam que tomar decisões sobre suas vidas separadas. Ricardo deve estar desesperado, murmurou Isabela, enquanto beliscava sua fruta, sua primeira refeição real no jardim desde sua chegada. 5 dias sem notícias. Provavelmente já contatou a polícia, os hospitais. Heitor assentiu, embora a menção ao companheiro de Isabela lhe produzisse uma pontada familiar no peito. Durante os dias de cuidados íntimos, havia sido fácil fingir que eles existiam em uma bolha temporal onde só importavam eles dois e as bebês que ela carregava. Mas o mundo real os esperava com suas complicações e compromissos. "O que você vai dizer a ele?" perguntou Heitor, mexendo distraído seu café. Isabela o estudou cuidadosamente. "A verdade, que meu carro quebrou, que fiquei presa na tempestade, que um médico local me atendeu quando tive complicações." Fez uma pausa significativa. "Não preciso mencionar quem me trouxe para a cidade." O gesto protetor de Isabela para com ele o comoveu profundamente. Ele sabia que sua presença nessa história complicaria enormemente o relacionamento de Isabela com Ricardo, e ela estava disposta a simplificar a narrativa para evitar conflitos desnecessários. "Isabela", começou Heitor lentamente, "esses dias foram transformadores para mim. Não apenas porque me deram perspectiva sobre minha condição cardíaca ou minhas prioridades empresariais, mas porque me lembraram quem eu era antes de me tornar quem eu acreditava que precisava ser." Ela parou de comer e lhe prestou toda a sua atenção, reconhecendo o tom que Heitor usava quando estava prestes a dizer algo crucial. "Durante nosso casamento, eu construí muros não apenas para me proteger, mas para proteger a imagem que eu acreditava que precisava projetar. O empresário inflexível, o homem que nunca duvidava, que nunca precisava de ajuda." Heitor olhou para as flores que pingavam água da chuva. "Mas esses dias, cuidando de você, sendo vulnerável com você, me mostraram que esses muros não me protegiam. Eles estavam me sufocando." Isabela sentiu seu pulso acelerar. Ela havia sonhado com aquela conversa por anos, havia implorado por aquela abertura emocional quando ainda estavam casados. Agora que finalmente estava acontecendo, ela não sabia como responder. "O que você está dizendo exatamente?" perguntou suavemente. Heitor se inclinou para a frente, seus olhos procurando os dela com uma intensidade que ele não havia demonstrado em anos. "Estou dizendo que quero fazer o tratamento cardíaco. Quero me afastar dos negócios pelo tempo que for necessário. Quero aprender a ser vulnerável, a estar presente, a construir conexões reais em vez de apenas impérios." As palavras pairaram entre eles, como pétalas das buganvílias que ocasionalmente caíam sobre a mesa. Isabela sentiu uma mistura complexa de alegria pela transformação de Heitor e pânico pelas implicações do tempo. "Fico feliz em ouvir isso", disse finalmente. "Mas, Heitor, minha vida agora é diferente. Tenho Ricardo, tenho essas bebês que vão nascer em poucas semanas, tenho compromissos e responsabilidades que não posso ignorar." "Eu sei", respondeu ele rapidamente. "Não estou pedindo que você mude sua vida por mim. Só estou comunicando minha transformação. Porque grande parte dela eu devo a você, a esses dias, a lembrar quem eu posso ser quando baixo a guarda."
Isabela olhou para ele com uma ternura que ambos sentiram como uma corrente elétrica. E o que você vai fazer com essa transformação? Primeiro, o tratamento médico. Depois, não sei exatamente. Talvez investir em projetos que realmente importem, como fundações educacionais para comunidades rurais. Sua voz carregava um matiz que Isabela reconheceu imediatamente. Talvez encontrar maneiras de apoiar causas que mudem vidas reais, não apenas portfólios de investimento. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de um motor se aproximando. Ambos se viraram para a entrada da pousada, onde uma ambulância da Cruz Vermelha parava levantando poeira. Um homem jovem com uniforme médico desceu do veículo, olhando ao redor com a urgência de alguém que vem buscando dias. Esse deve ser Ricardo, murmurou Isabela, sua voz misturando alívio e apreensão. Heitor sentiu algo se fechar definitivamente em seu peito. O mundo real havia chegado para reclamar Isabela, e com ele o fim da bolha temporal que havia permitido sua reconexão. Mas enquanto se preparava para se despedir dela mais uma vez, percebeu que dessa vez seria diferente. Dessa vez, ele se despediria como um homem transformado, carregando consigo não arrependimento, mas gratidão por ter redescoberto partes de si mesmo que ele havia acreditado perdidas para sempre. Ricardo era exatamente como Heitor havia imaginado. Alto, de constituição atlética, com o tipo de presença calma e segura que inspira confiança imediata. Seus olhos escuros irradiavam o calor genuíno de alguém dedicado a curar. E quando ele viu Isabela no jardim, seu rosto se transformou com um alívio tão puro que Heitor sentiu uma pontada de algo que não sabia se era inveja ou admiração. Isabela, murmurou Ricardo, correndo em direção a ela com passos que misturavam urgência e cuidado. Ele a abraçou com uma delicadeza que falava de seu conhecimento médico sobre sua condição, mas também com uma paixão que revelava a profundidade de seus sentimentos. 5 dias, Isabela. 5 dias sem saber se você estava bem, se as bebês estavam bem. Heitor observou o reencontro de sua cadeira, sentindo-se simultaneamente como um intruso e como um guardião que havia cumprido seu dever. E maneira como Ricardo examinava instintivamente Isabela, verificando seus olhos, palpando suavemente sua barriga, perguntando sobre os sintomas, revelava não apenas seu profissionalismo médico, mas também seu amor genuíno por ela. Dr. Ricardo Almeida, apresentou-se Ricardo, estendendo a mão com cordialidade profissional. Heitor Mendes, respondeu, aceitando o aperto de mão que foi firme, mas não desafiador. Isabela interveio rapidamente. Heitor me ajudou quando meu carro teve problemas na estrada. Tive a sorte de ele estar lá quando começaram as complicações. A explicação simplificada pairou entre os três, carregada de verdades parciais e omissões protetoras. Ricardo assentiu agradecido, sem suspeitar das camadas de história compartilhada que jazem sob aquela narrativa básica. Estou muito grato, disse Ricardo sinceramente a Heitor. Isabela havia me falado de sua viagem ao Rio, mas quando passaram as horas e ela não respondia ao telefone, temi o pior com sua condição de alto risco. Heitor assentiu, aceitando o agradecimento com uma mistura de honra e melancolia. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas enquanto pronunciava as palavras, sabia que não eram verdadeiras. Não qualquer um teria passado 5 dias cuidando de sua ex-esposa grávida, redescobrindo partes perdidas de si mesmo no processo. Ricardo se voltou para Isabela com expressão séria. Precisamos te levar imediatamente para o Rio para um exame completo. Eu providenciei para que você tenha monitoramento constante até o parto. Isabela assentiu, mas seus olhos procuraram os de Heitor por cima do ombro de Ricardo. Naquele olhar havia gratidão, tristeza e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear. Claro, murmurou Isabela, é o mais sensato.
Heitor começou a recolher seus poucos pertences, preparando-se para o fim inevitável daquela intersecção temporal de suas vidas. Dona Conceição apareceu com a conta da pousada, seus olhos maternais evidenciando que ela havia observado e compreendido mais do que qualquer um havia expressado verbalmente. "Seu carro já está consertado?" perguntou Ricardo a Heitor cortesmente. "Sim, obrigado." O mecânico local conseguiu as peças necessárias. Era uma meia-verdade. Rodrigo decidiu deixar o Lamborghini na oficina e pegar um ônibus de volta para São Paulo. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido, e a velocidade modesta do transporte público lhe daria espaço para pensar. Quando Miguel saiu para preparar a ambulância, Isabela se aproximou de Rodrigo. "Você realmente vai fazer o tratamento?" perguntou em voz baixa. "Sim", respondeu ele sem hesitação. "Já tomei a decisão." Isabela sorriu com uma mistura de orgulho e tristeza. "Fico feliz em ouvir isso, Rodrigo. Você merece encontrar a paz." "Obrigado", murmurou ele, "por tudo. Por cuidar de mim quando era eu quem deveria cuidar de você. Por me lembrar quem eu posso ser." Eles se olharam pela última vez como os únicos guardiões daqueles 5 dias que haviam mudado tudo e nada ao mesmo tempo. O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebia a primeira luz dourada do amanhecer, quando Rodrigo caminhou lentamente por seus corredores, dirigindo-se ao que seria sua última consulta de acompanhamento. 6 meses de tratamento experimental haviam transformado não só sua condição cardíaca, mas também a estrutura completa de sua existência. Seu cabelo, agora completamente grisalho, lhe dava um ar distinto, mas mais suave, e ele havia perdido a tensão perpétua que antes definia sua postura. O Dr. Roberto sorriu amplamente ao revisar os resultados dos últimos exames. "Rodrigo, isso é extraordinário. Seu coração está respondendo melhor do que esperávamos. Os indicadores de estresse diminuíram para níveis normais e a função cardíaca se estabilizou completamente. Isso significa que posso voltar gradualmente às atividades normais?" perguntou Rodrigo, embora sua definição de normal tivesse mudado radicalmente durante esses meses. "Atividades normais, sim. Mas espero que você não esteja se referindo ao estresse de gerir um império empresarial 24 horas por dia", respondeu o médico com um sorriso conhecedor. "Sua recuperação foi possível precisamente porque você eliminou essas pressões." Rodrigo assentiu. Durante os 6 meses de afastamento forçado, ele havia observado de longe como Eduardo gerenciava a empresa com competência, como os projetos continuavam sem sua supervisão obsessiva, como o mundo empresarial continuava girando sem que ele fosse imprescindível. A revelação havia sido tanto humilhante quanto libertadora. "Na verdade", continuou Rodrigo, "tenho estado considerando reestruturar completamente minha participação nos negócios, converter a maioria dos meus investimentos em projetos de impacto social." Enquanto saía do hospital, Rodrigo sentiu seu telefone vibrar. Uma mensagem de Eduardo o informava sobre uma proposta inesperada. A Fundação Educacional Esperança Rural procurava um patrocinador principal para expandir suas operações por toda a América Latina. O nome lhe era familiar. E quando abriu o arquivo anexo com os detalhes do projeto, seu coração acelerou por razões que nada tinham a ver com sua condição médica. A fundação era o projeto educacional de Isabela. Durante esses 6 meses, ele havia resistido à tentação de procurar informações sobre ela. Sabia que ela havia dado à luz as gêmeas em dezembro. Havia visto algumas menções nas redes sociais sobre o programa educacional de sucesso que ela dirigia, mas havia mantido respeitosamente a distância. Agora, o destino colocava seu projeto diretamente em sua mesa. Eduardo havia anexado uma nota. "Os números são impressionantes, Rodrigo. Impactaram mais de 10.000 crianças em comunidades rurais em apenas 2 anos.
Seu modelo educacional está ganhando reconhecimento internacional. Poderia ser exatamente o tipo de investimento social que você tem procurado. Rodrigo leu cada página do relatório enquanto tomava café em uma pequena cafeteria perto do hospital. O trabalho de Isabela era brilhante. Programas que preservavam tradições culturais, enquanto forneciam ferramentas modernas, metodologias que empoderavam comunidades inteiras, resultados mensuráveis que mostravam melhorias reais na qualidade de vida. Ao final do documento, encontrou algo que o comoveu profundamente. Uma seção sobre valores fundamentais, onde Isabela havia escrito sobre a importância da vulnerabilidade autêntica na liderança, sobre como as experiências transformadoras podem redefinir completamente as prioridades de uma pessoa, sobre encontrar propósito no serviço aos outros em vez do acúmulo pessoal. As palavras ressoavam com conversas que eles haviam tido naquela pequena pousada em Paraty. Isabela havia tomado as reflexões daqueles dias e as havia convertido em princípios operacionais de sua organização. Rodrigo fechou o documento e contemplou as montanhas que se erguiam a oeste de São Paulo. Seu médico acabava de declará-lo oficialmente saudável. Sua empresa funcionava com sucesso sem sua microgerenciamento obsessivo. Ele tinha recursos financeiros virtualmente ilimitados para investir em causas significativas. E aqui estava a oportunidade perfeita: apoiar o trabalho mais importante da única mulher que havia conseguido transformá-lo fundamentalmente. Mas fazê-lo significaria inevitavelmente reencontrar-se com Isabela. E ela havia construído uma nova vida, uma família, um futuro que não o incluía. Rodrigo pediu outro café e abriu seu laptop. Começou a escrever um e-mail para Eduardo, mas parou na primeira linha. Como se envolver anonimamente na vida de alguém? Como se apoia alguém que se ama sem complicar sua felicidade? Enquanto contemplava essas perguntas, não percebeu que, em outra parte da cidade, Isabela estava tendo uma conversa semelhante com Miguel sobre o misterioso benfeitor que havia expressado interesse em financiar a expansão internacional de sua fundação. "Você tem ideia de quem poderia ser?" perguntou Miguel enquanto embalava uma das gêmeas. "Não", respondeu Isabela, mas algo em sua voz sugeria que sim. Ela tinha uma suspeita, uma que a enchia simultaneamente de gratidão e inquietação. Os fios do destino estavam se entrelaçando novamente, preparando outro encontro que nenhum dos dois esperava, mas que ambos, no fundo de seus corações transformados, haviam estado antecipando inconscientemente. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro brilhava com luzes douradas, enquanto a elite filantrópica do Brasil se congregava para o baile anual de educação rural. Isabela havia sido convidada como palestrante principal para apresentar os feitos de sua fundação, sem saber que entre os patrocinadores principais do evento estava uma empresa subsidiária de Rodrigo, cuidadosamente estruturada para manter seu anonimato. Isabela subiu ao palco com uma elegância natural que havia aperfeiçoado durante seus anos como executiva. Mas agora tinha algo mais. Uma autenticidade que irradiava da convicção profunda de alguém que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Ela vestia um vestido azul marinho que complementava sua figura, ainda se recuperando de sua gravidez gemelar de 6 meses atrás. "A educação autêntica", começou seu discurso, "não se trata de impor conhecimentos externos sobre comunidades que já possuem sabedoria ancestral. Se trata de criar pontes entre mundos, de reconhecer que todos temos algo a ensinar e algo a aprender." Da varanda do segundo andar, Rodrigo a observava com uma mistura de orgulho e melancolia. Durante os últimos 3 meses, ele havia estado financiando discretamente vários projetos da Fundação por meio de intermediários, certificando-se de que Isabela nunca soubesse a verdadeira fonte dos fundos. Vê-la agora, radiante de propósito e paixão,
confirmava que ele havia tomado a decisão correta ao apoiar seu trabalho. Há um ano, continuou Isabela, minha perspectiva sobre a liderança mudou fundamentalmente. Aprendi que a verdadeira força não vem de manter muros protetores, mas da coragem de ser vulnerável, de admitir que não temos todas as respostas, de permitir que outros nos transformem enquanto nós os transformamos a eles. Suas palavras ressoaram no teatro, mas para Rodrigo tinham camadas adicionais de significado. Ele reconhecia naquele discurso ecos das conversas que eles haviam tido na pousada de Paraty, filosofias que haviam nascido daqueles dias de cuidados mútuos e revelações íntimas. Durante o coquetel posterior, Isabela foi cercada por admiradores e potenciais doadores. Rodrigo manteve sua distância, observando-a navegar as conversas com uma graça que combinava profissionalismo com calor genuíno. Ele havia decidido retirar-se discretamente quando ouviu uma conversa que o interrompeu. A Fundação Esperança Rural precisa de um patrocinador principal para sua expansão latino-americana, dizia um executivo a Isabela. Identificamos um benfeitor anônimo que tem apoiado vários projetos educacionais semelhantes. Seu representante quer uma reunião amanhã. Isabela assentiu com interesse profissional, mas Rodrigo notou como seus olhos brilharam com uma faísca de curiosidade que ele conhecia perfeitamente. Ela sempre tivera uma intuição extraordinária para detectar padrões e conexões. Vocês sabem algo sobre esse benfeitor? Perguntou Isabela. Apenas que ele tem recursos significativos e uma compreensão profunda de desenvolvimento comunitário rural. É quase como se ele tivesse experimentado pessoalmente a importância da educação autêntica e da liderança vulnerável. Rodrigo viu como Isabela processava essa informação, como sua expressão mudou sutilmente de curiosidade profissional para algo mais pessoal. Seus olhos começaram a percorrer a multidão como se estivesse procurando uma presença familiar. Era hora de se retirar. Rodrigo caminhou em direção à saída, mas não antes de fazer uma parada no balcão de registro, onde discretamente confirmou que a reunião do dia seguinte seria no Hotel Fasano, Rio de Janeiro, o mesmo lugar onde ele e Isabela haviam passado sua lua de mel 14 anos atrás. O destino, mais uma vez, parecia ter um senso de humor poético. Enquanto saía do teatro, Rodrigo não sabia que Isabela o havia visto de relance, que seu perfil familiar havia confirmado suspeitas que ela vinha cultivando por meses. Tampouco sabia que ela havia tomado uma decisão. Assistiria àquela reunião preparada para enfrentar qualquer coisa, incluindo a possibilidade de que seu benfeitor anônimo fosse exatamente quem ela suspeitava que era. A noite carioca os envolvia a ambos, enquanto processavam cada um separadamente as emoções complexas de estar tão perto depois de tanto tempo, sabendo que o dia seguinte poderia mudar tudo novamente. A varanda do Hotel Fasano, Rio de Janeiro, erguia-se como um jardim suspenso sobre a cidade, com vista panorâmica para a praia de Ipanema e as montanhas que emolduravam a baía. Isabela chegou pontualmente às 10 da manhã, levando uma pasta com a proposta de expansão de sua fundação e um coração que batia com a ansiedade da confirmação. Ela havia escolhido cuidadosamente sua roupa, um tailleur bege que projetava profissionalismo, mas também calor, querendo estar preparada tanto para uma reunião de negócios formal quanto para o reencontro emocional que intuía se aproximava. As gêmeas haviam passado uma noite agitada, como se percebessem a tensão de sua mãe, e Miguel havia notado seu nervosismo sem conseguir identificar exatamente sua fonte. Rodrigo já estava esperando em uma mesa sob a sombra de uma árvore, vestido com um blazer azul marinho e uma camisa branca sem gravata, uma versão mais relaxada da elegância que sempre havia caracterizado seu estilo.
Suas mãos repousavam calmamente sobre a mesa, mas Isabela notou imediatamente a ausência do Rolex, que havia sido seu companheiro constante durante anos de casamento, substituído por um relógio mais simples e discreto. Eles se olharam por alguns segundos que pareceram conter toda a história de seu relacionamento, o enamoramento inicial, os anos de felicidade, as brigas que escalaram até se tornarem muros intransponíveis, o divórcio doloroso, o reencontro na estrada, os dias transformadores em Paraty e agora este momento carregado de possibilidades indefinidas. "Bom dia, Isabela", disse Rodrigo levantando-se, sua voz carregando uma calidez que havia estado ausente durante os últimos anos de seu casamento. "Bom dia, Rodrigo", respondeu ela, aceitando o beijo na bochecha que ele ofereceu. Um gesto que ambos sentiram com uma familiaridade comovente. "Eu deveria dizer que estou surpresa em encontrá-lo aqui, mas seria mentira." Rodrigo sorriu genuinamente pela primeira vez em meses. "Você sempre foi inteligente demais para minhas tentativas de subterfúgio." Eles se sentaram, um de frente para o outro, na mesma mesa onde haviam tomado café da manhã durante sua lua de mel, embora nenhum mencionasse explicitamente. O garçom trouxe café carioca e água de coco, estabelecendo um ritual que lhes deu tempo para se ajustar à realidade de estarem juntos novamente. "Seu trabalho é extraordinário", começou Rodrigo, abrindo a pasta que continha a análise detalhada que ele havia feito da fundação. "Os resultados que você alcançou nas comunidades rurais vão além de qualquer expectativa razoável. Você criou algo que realmente transforma vidas." Isabela estudou seu rosto enquanto ele falava, notando mudanças sutis, mas significativas. As linhas de tensão perpétua ao redor de seus olhos haviam desaparecido, substituídas por uma serenidade que ela nunca havia visto nele. Sua maneira de falar era mais pausada, menos urgente, como se ele tivesse aprendido o valor do silêncio contemplativo. "Quanto tempo você está acompanhando meu trabalho?" perguntou Isabela diretamente. "Desde que me recuperei completamente da cirurgia cardíaca", admitiu Rodrigo. 3 meses. Tenho procurado maneiras de investir em projetos de impacto real, e quando Eduardo me apresentou sua proposta de expansão, bem, pareceu uma coincidência perfeita demais para ignorar. "E você tem estado financiando outros projetos da fundação sem que eu soubesse?" Rodrigo assentiu, sem evasivas nem justificativas elaboradas. Queria apoiar seu trabalho sem complicar sua vida. Sabia que minha participação direta poderia criar tensões desnecessárias. Isabela o olhou com uma expressão que misturava gratidão e exaltação. "Rodrigo, você tem estado financiando minha vida profissional por meses. Você não acha que eu tinha o direito de saber?" "Você tinha o direito", admitiu ele, "mas também tinha o direito de perseguir seu propósito sem a complicação de nossa história. Queria que seu sucesso fosse completamente seu." A resposta pairou entre eles, carregada de uma generosidade que Isabela nunca havia experimentado do Rodrigo que ela lembrava. Este homem sentado à sua frente havia aprendido a dar sem esperar reconhecimento, a apoiar sem controlar, a amar sem possuir. "E agora o quê?" perguntou Isabela suavemente. "O que você quer de mim, de nós, dessa situação impossivelmente complicada?" Rodrigo a olhou diretamente nos olhos, e naquele olhar, Isabela viu a vulnerabilidade autêntica que ela havia implorado para ver durante anos de casamento. "Quero que você tenha a oportunidade de expandir sua fundação por toda a América Latina. Quero que você saiba que há alguém que acredita completamente em sua visão e está disposto a apoiá-la sem condições. E quero..." Ele hesitou pela primeira vez. "Quero que você saiba que os dias em Paraty me ensinaram quem eu posso ser quando paro de tentar controlar tudo. Essa pessoa que descobri com você é quem eu quero ser pelo resto da minha vida, independentemente de nossos caminhos se cruzarem novamente ou não." Isabela sentiu algo se mover em seu peito,
uma emoção complexa que ela não havia experimentado desde aqueles dias na pousada, quando Rodrigo havia cuidado dela com uma devoção que havia transcendido sua história compartilhada. 6 meses depois do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico de Curitiba despertava com os primeiros raios de sol da primavera, seus caminhos serpenteando entre espécies de toda a América Latina como um mapa vivo de biodiversidade. Isabela caminhava lentamente pelo caminho principal, empurrando um carrinho duplo, onde dormiam suas gêmeas de 10 meses, Helena e Esperança, nomes que ela havia escolhido para honrar tanto a luz quanto a esperança que haviam trazido à sua vida. Ela havia vindo aqui para refletir sobre a decisão mais importante de sua carreira, liderar a expansão internacional de sua fundação, um projeto que a transformaria em uma das vozes mais influentes em educação rural da América Latina, mas que também exigiria anos de viagens constantes e uma dedicação que transformaria fundamentalmente sua vida familiar. O som de passos familiares a fez se virar. Rodrigo se aproximava pelo caminho oposto, vestido com jeans e uma camisa de linho branca, carregando na mão um envelope que ela reconheceu imediatamente, os resultados de sua última avaliação cardíaca. Seus encontros casuais neste jardim haviam se tornado uma tradição não planejada durante os últimos meses, como se ambos procurassem inconscientemente o lugar onde se haviam conhecido 15 anos atrás para processar as decisões que definiriam seus futuros. Bons ou ruins? Perguntou Isabela, apontando para o envelope. Extraordinários, respondeu Rodrigo com um sorriso genuíno. O Dr. Roberto diz que meu coração está melhor do que há 10 anos. Oficialmente, posso retomar qualquer atividade que eu desejar. Isabela sorriu, mas notou algo melancólico em sua expressão. E o que você deseja? Rodrigo se aproximou do carrinho e observou as gêmeas dormindo, seus pequenos rostos perfeitos relaxados em sono profundo. Durante anos, pensei que desejava construir o maior império empresarial do Brasil. Depois, pensei que desejava recuperar minha saúde. Agora desejo algo muito mais complexo. Eles se sentaram em um banco de pedra que dava vista para o Lago Central, onde os pedalinhos coloridos começavam a sulcar as águas carregadas de flores. Era o mesmo banco onde eles haviam se sentado em seu primeiro encontro, embora então fossem 2 pessoas completamente diferentes. Isabela, começou Rodrigo cuidadosamente, esses meses de reencontro gradual me ensinaram que o amor verdadeiro não é posse nem controle, é a capacidade de desejar genuinamente a felicidade do outro, mesmo que essa felicidade não o inclua. Isabela sentiu seu pulso acelerar. Sabia que havia chegado o momento da conversa que eles haviam estado adiando por meses. Miguel me pediu para nos mudarmos para o interior de Minas Gerais, confessou Isabela. Ele tem a oportunidade de dirigir um programa médico que poderia transformar a atenção à saúde em comunidades indígenas. É o sonho dele, e eu o amo por essa paixão. Mas... perguntou Rodrigo suavemente, detectando a complexidade em sua voz. Mas também recebi a oferta de expansão internacional. 5 anos dirigindo programas educacionais do Sul até o norte do país. Seria... Isabela buscou as palavras certas. Seria a culminação de tudo pelo que trabalhei. E são mutuamente exclusivas? Isabela assentiu. Miguel diz que me apoiará em qualquer decisão. Mas vejo em seus olhos que espera que eu escolha a vida familiar tranquila em Minas Gerais. E parte de mim deseja isso também, mas outra parte sabe que você tem um dom que pode impactar milhões de crianças, completou Rodrigo. Eles se olharam em silêncio, ambos compreendendo que essa conversa definiria não apenas seus futuros individuais, mas também as possibilidades de uma reconexão que eles haviam estado explorando cuidadosamente. Rodrigo, disse Isabela finalmente,
O que você faria? Há 2 anos eu teria dito para você escolher a opção mais ambiciosa, mais bem-sucedida. Hoje, Rodrigo pegou sua mão suavemente. Hoje eu digo para você escolher o que te fizer sentir mais completa como ser humano, não apenas como profissional. E se ambas as opções me completarem de maneiras diferentes? Rodrigo sorriu com uma sabedoria que ele havia adquirido através da dor e da transformação. Então talvez a resposta não seja escolher entre elas, mas encontrar uma terceira opção que ninguém tenha considerado ainda. Naquele momento, como se o universo quisesse sublinhar suas palavras, começou a chover suavemente. Mas desta vez, em vez de correrem para um abrigo, ambos permaneceram sentados, deixando que as gotas quentes os refrescassem enquanto contemplavam o lago, onde os pedalinhos continuavam sua dança colorida sob a chuva. Você sabe qual poderia ser essa terceira opção? Perguntou Isabela, sua voz quase inaudível sobre o som da chuva. Rodrigo a olhou com uma expressão que continha amor, esperança e a coragem da vulnerabilidade total. Talvez seja construirmos algo completamente novo juntos. Não um retorno ao passado, mas uma criação do futuro, baseada em quem somos agora, não em quem éramos então. Isabela sentiu algo se assentar em seu coração, uma certeza que ela havia estado buscando por meses. A chuva continuava caindo, mas desta vez não era uma tempestade que os separava, mas uma bênção que selava uma nova possibilidade. Às vezes, as decisões mais importantes da vida não são tomadas em salas de reuniões, nem em momentos de crise, mas em jardins sob a chuva, quando 2 pessoas que aprenderam a se amar sem condições se atrevem finalmente a imaginar um futuro onde seus sonhos individuais podem florescer dentro de um sonho compartilhado. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.